Muito bem, estamos de volta para a visão panorâmica do Apocalipse. E agora nós vamos entrar no capítulo 20. Esse capítulo 20, ele é muito importante, ele descreve um milênio. Não é? Nós cremos no milênio de forma literal, que Cristo virá governar sobre a terra por 1000 anos. Cremos que Jesus vem, põe fim à grande tribulação e vai reinar, porque a única coroa que deram a Jesus quando ele passou foi uma coroa de espinhos. Cremos que há várias profecias que falam de um reino na terra. Então note que o Apocalipse, capítulo 20, começa com um anjo que desce do céu. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Nós falamos que no Apocalipse 9, a porta do abismo foi aberta. Esse anjo também prefigura a descida de Cristo. Ele tinha a chave do abismo e uma grande cadeia. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele tem uma grande cadeia e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o amarrou por 1000 anos. Então, esse anjo desce do céu, prende a Satanás e o amarra por 1000 anos. É a primeira vez que aparece aqui 1000 anos, e nesse capítulo 20 vai dar muita ênfase nos 1000 anos. Diz, e lançou no abismo e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabam. Então, Satanás, o grande enganador, ele é amarrado por 1000 anos, e até que os 1000 anos se acabem, ele não enganará mais as nações. E aí diz no verso 3, e depois importa que seja solto por um pouco tempo. Então, Satanás será amarrado por 1000 anos e depois será solto, mas só por um pouco tempo. Parece que durante o tempo que ele tiver amarrado, os 1000 anos, nós teremos um tempo de paz, um tempo de reinado de Cristo na terra. Mas por incrível que pareça, depois dos 1000 anos ele é solto. E diz que ele vai ser solto para sair, para enganar as nações novamente. Então, o Apocalipse 20, o 19 termina com a besta e o falso profeta sendo lançado no lago de fogo. E o 20 começa com a amarração de Satanás por 1000 anos. Mas diz que depois dos 1000 anos ele será solto por um pouco de tempo. E agora vai continuar a descrição desse milênio. E diz assim, vi tronos, e que se assentaram sobre eles, a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Na abertura do 5º selo, diz que os mártires que estavam debaixo do trono apareceram, e dizendo, até quando, ó justo juiz, não jogam o nosso sangue? E esses aqui, que vão ser as almas que aparecem aqui, diz que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Portanto, parece que são santos que passam pela grande tribulação e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viverão e reinarão com ele durante 1000 anos. Está aqui o milênio. Viverão e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, quando Satanás está preso, então o que vai acontecer? Os santos que foram degolados vão ressuscitar. Essa é a ressurreição do que nós chamamos do rabisco, não é? Na colheita tinha as primícias, tinha a grande colheita e tinha os rabiscos. Então eles irão ressuscitar e vão reinar com Cristo 1000 anos. Nas primícias são aqueles que ressuscitaram com Cristo. Na manhã em que ele ressuscitou, você pode ler isso em Mateus capítulo 27 e também em 1 Coríntios 15.
Eu vou ler para você essa interpretação canônica do texto, usando o cânon das Escrituras para explicar a Escritura. A primeira regra da hermenêutica, a Bíblia explica a si mesmo. Então, olha só, Mateus 27 diz assim, verso de número 52, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos e santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade e apareceram a muitos. Eu li Mateus 27, 52 e 53. Paulo também menciona essa ressurreição no dia em que Cristo ressuscitou, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 22, onde Paulo fala, 23, mas cada um por sua ordem, Cristo e as primícias, esses são as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, na vinda de Jesus, muitos irão ressuscitar, essas são chamadas grande colheita. Tem a ver com o texto de 1 Tessalonicenses, diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra de Deus, que os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo, com a grande trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Está aqui a doutrina do arrebatamento, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar nos ares o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então tem as primícias que ressuscitou, tem aqueles que vão ressuscitar com Cristo na sua vinda, quando ele vem sobre as nuvens, e tem aqueles que irão ressuscitar depois da grande tribulação. Olha só, eles não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal, e viverão e reinarão com ele durante 1000 anos. Esses são chamados rabiscos. Então nós temos as primícias que ressuscitaram com Cristo, a grande colheita, que quando Cristo vier nas nuvens, irão ao encontro do Senhor, e os vivos serão transformados. E os rabiscos são aqueles que passam pela grande tribulação e reinarão com Cristo durante 1000 anos. E diz aqui, mas os outros mortos, aqueles que morreram sem Cristo, não reviverão até que os 1000 anos se acabam. Essa é a primeira ressurreição. Apocalipse 20 nos fala duas ressurreições. A primeira, que será para o justo, e a segunda, que será para o ímpio, para ressuscitar durante o juízo do grande trono branco. E aqui vem no Apocalipse 20, verso 6, o que nós chamamos a quinta bem-aventurança do livro, a 7. Mas a quinta bem-aventurança do livro, nós encontramos aqui no Apocalipse 20, verso 6, que diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então vamos falar um pouco do milênio. Esse anjo que desce e tem a chave do abismo é um símbolo de poder e autoridade, como Cristo, que tem no Apocalipse 1:18 a chave da morte e do inferno. Poder. Ele tinha uma grande cadeia para amarrar um grande inimigo, que é Satanás. Então a grande cadeia para amarrar esse grande inimigo, Satanás. Satanás aparece sempre, como nós dissemos, com 4 títulos, não é? Ele aparece como dragão, antiga serpente, que é o diabo, e Satanás. 3 títulos,
a mais de Satanás. Antiga serpente aponta para a serpente no jardim do Éden. Diabo vem do grego diabolos, que é agente do mal. E dragão, que é um dos animais que Satanás aparece. 1000 anos, ele será amarrado por 1000 anos, e 1000 anos é usado no livro do Apocalipse, do capítulo 20, do verso 1 ou do verso 2, especificamente, ao verso 7, é usado 6 vezes. Diz aqui, Apocalipse 20, verso 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. No final do verso 4, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Verso 3, também, ele lançou no abismo e encerrou, e para que não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, no verso 2 aparece 1000 anos, no verso 3 aparece 1000 anos, no verso 4 aparece 1000 anos, reinarão com Cristo durante 1000 anos, e verso 5 também aparece os 1000 anos, mas os outros não reveram até que os 1000 anos se acabaram. Verso 6, final do verso 6, aparece também, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E verso 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Bom, o milênio quer dizer 1000 anos. E há 3 interpretações para o milênio. Primeiro, a dos pré-milianistas, que crê que Cristo irá voltar, estabelecer o milênio, irá reinar na terra por 1000 anos literal. Conforme diz aqui, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E que Cristo reinará esses 1000 anos da cidade de Jerusalém. Existe, porém, os pós-milianistas, que crê que o pós-milianismo é um período que Cristo irá voltar após o milênio. É o pós-milianismo. Cristo só vem após o milênio, por isso chamado pós-milianismo. E existe o amilianismo. No grego significa negação, que acredita que o milênio não será literal, mas sim será simbólico. E que esse milênio é o tempo da igreja, e que a igreja vai se aperfeiçoando na terra até ter uma paz plena, que a igreja vai conquistando o mundo, a política, todos os setores e oferecendo princípios mais cristãos. No amilianismo, na tendência de crer no amilianismo, eles procuram tomar parte do governo para melhorar as leis. Enfim, há muitos grupos amilianistas, não é? A igreja, ela era pré-milianista, mas depois de Constantino, a igreja, principalmente de Agostinho, que escreveu Cidade de Deus, Cidade dos Homens, nessa Cidade de Deus, Cidade dos Homens, Agostinho traz ideias amilianistas, e por isso muita gente se tornou amilianismo. Mas aqui nós temos a quinta, no capítulo 20, verso 6, a quinta bem-aventurança: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição será a ressurreição dos justos, a segunda será a ressurreição dos injustos, ou dos ímpios. Apocalipse, capítulo 20, verso 12, diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Eles vão ressuscitar para o juízo do grande trono branco, o juízo do grande trono branco. O livro do profeta Daniel, na interpretação canônica, fala também de 2 juízos, ou 2 ressurreições, não é? Olha só, eu vou ler Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então Daniel 12, 2 aponta para 2 ressurreições.
O Evangelho de João, capítulo 5, também nos fala de duas ressurreições. Diz aqui em João 5, diz verso de número 28 e 29, para dar contexto: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Mas o Apocalipse, capítulo 20, nos fala que essas duas ressurreições, há um intervalo de 1000 anos entre elas. Verso 5 diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então nós percebemos que no Apocalipse, capítulo 20, existe um espaço de 1000 anos entre a ressurreição do justo e a ressurreição do ímpio. E a ressurreição do ímpio será uma ressurreição, de acordo com João 5, 28 e 29, uma ressurreição para a condenação, enquanto a do justo para a vida eterna. Então nós temos aqui não só o milênio do Apocalipse 20, verso 1 a 6, mas também temos o ensino das duas ressurreições, a ressurreição do justo e a do ímpio. Durante os 1000 anos, diz que aqueles que ressuscitaram serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele os 1000 anos. Nós, particularmente, cremos no milênio literal. Cremos que Cristo irá reinar na terra por 1000 anos. Muito bem, no próximo vídeo nós vamos falar da rebelião final de Satanás. Apocalipse 20, versos 7 a 10. E por que Satanás será solto da prisão em que já se encontrava na cadeia do poço do abismo? Por que ele será solto? Por que ele não é lançado logo no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta? Daqui a pouco, no próximo vídeo. Visão panorâmica do Apocalipse. Espero que você esteja gostando dessa explicação, que você tenha esse livro, texto, para você acompanhar tudo que nós estamos falando aqui e aprender mais sobre o livro do Apocalipse. Nós não somos a última palavra no Apocalipse, nós apenas estamos dando uma visão panorâmica para você. Claro que você é bem-vindo a ler mais, estudar mais e aprender mais do Apocalipse. Visão panorâmica do Apocalipse, o pastor e doutor Eugênio Piacentini. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus a você.